As eleições acabaram, mas tem muita gente que se estressou demais. E até agora, ainda tem gente sofrendo. Como relaxar, seguir em frente? Quem conversa com a gente é a psicóloga Renata Borges. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Elaine? Bom, o pessoal se exaltou bastante, brigou com a família, teve gente que desfez amizade em rede social por conta daquela coisa forte, cada um de um lado, aquela briga toda. Acabou a eleição, um foi escolhido, e agora? E agora, né? Foi uma avalanche aí, viu, Elaine? E agora? Essa é a pergunta. Como é que ficam as relações, né? Talvez, assim, seja importante a gente tentar entender um pouquinho, até para que, de repente, a gente consiga responder essa sua pergunta, o que é que aconteceu, na verdade, né? O que aconteceu para que gerasse tantas separações, tantas amizades desfeitas? É muito interessante porque a psicologia analítica, ela diz assim para a gente que todos nós temos uma parte dentro de nós que não é conhecida, que Jung deu o nome de sombra. E que, normalmente, esse aspecto desconhecido dentro de nós, Elaine, ele é reconhecido nas outras pessoas, é projetado fora de nós mesmos, né? E agora, com essas eleições, parece-me que nós tivemos assim muitas projeções, né? São projeções tanto nas figuras dos candidatos, né? Aquele que eu escolhi como o meu preferido, e também nas relações, nessa intolerância, né? Nessa intolerância da opção alheia. Só que com o passar do tempo as coisas acalmam e tendem a voltar ao normal, né? Que é uma pena, porque isso seria ótimo se tivesse tido um processo de reflexão em cima. Mas existe uma tendência, né, a recolher essas projeções, aquilo que é meu, que eu coloquei no outro, e isso vai ficar quietinho até que, numa nova oportunidade, volte a se manifestar novamente. Uma vez não entendido isso, sempre vai estar se manifestando? Sempre, Elaine, sempre. As mulheres normalmente tendem a projetar esses conteúdos sombrios em outras mulheres e os homens em outros homens. E isso vai estar acontecendo constantemente nas nossas relações. E é importante que aconteça, porque só assim aquilo que está se passando dentro de mim, aquilo que se esconde dentro de mim, que eu ainda não enxerguei, que eu não olhei, somente assim pode ser olhado. Quando, por exemplo, eu olhar para alguém, tiver alguma coisa que incomoda naquela pessoa, é sinal que isso está em mim? Com certeza, com certeza. E isso é o que a gente chama de sombra, né? É aquilo que está em mim, que é sombrio justamente porque eu não dei conta de aceitar, de integrar como algo meu, né, conscientemente. Então, aquilo que está em mim e que eu faço o quê? Coloco como sendo do outro. Então o outro, ele passa a ser tudo aquilo que eu não consigo reconhecer que eu sou. Um bom primeiro passo seria que as pessoas olhassem naquilo que ela mais brigou, que ela menos gostou, que ela mais achou de defeito, é isso? Exatamente isso. Esse é o ideal. Aquilo que mais me incomoda, aquilo que mais... Se a gente voltar agora, né, para essa situação das eleições, o que mais me irritou na fala daquela pessoa a respeito de tal candidato, o que mais me fez com que eu ficasse com raiva, que me deixou enfurecida, se eu olhar e reconhecer esses conteúdos e fizer um processo de reflexão, porque precisa ter reflexão, não é só um pensar sobre, mas um processo de reflexão, quem sabe assim eu consigo ir me enxergando, me encontrando, né? E tem aquelas pessoas que, mesmo agora, definidas as eleições, ainda ficam, como é que eu posso dizer? É importante que tenha os dois lados, né? A direita e a esquerda, porque é isso que dá o balanço, né? Mas também tem que ter aquele cuidado para a pessoa não ficar neurótica nisso, né? Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, eu tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo. É interessante, Elaine, a gente vive numa época assim que talvez toda essa divisão política ela reflita muito mais que uma divisão externa de partido, de candidato, de escolha, né, do presidente. Mas isso reflete também aquilo que se passa interno comigo. É importante ressaltar assim,
tudo aquilo que eu coloco como acontecendo, que eu vejo que acontece fora, de fato, também acontece internamente. Então, lógico, o ideal, na verdade, é que haja uma integração. O que é integrar? Na verdade, é olhar assim, olha, nenhum candidato é bom 100%, nenhum candidato é mau 100%. Assim como eu também não sou boa 100%, assim como dentro de mim existem aqueles aspectos que eu enxergo e que eu admiro e que eu gosto em mim, e aqueles que eu renego, mas que são partes da minha natureza. Assim como com os candidatos também. Então, olhar para eles e enxergar o que tem de potencialidade, tanto em um como outro, é extremamente importante, né? E assim, ficar atento, porque nós temos um papel aí também a desempenhar junto. Fiscalizadores, né? Fiscalizadores, exatamente isso, né? Eu vi muito na internet também posts assim, algumas pessoas dizendo, eu quero que dê errado para dizer, viu, eu avisei. E outras pessoas dizendo, eu não torço, eu não votei no candidato, mas eu não torço para dar errado. Eu torço para dar certo, porque eu também faço parte desse todo, né? Então, criou-se essa coisa, tipo assim, não, eu não quero dizer, tá vendo, eu te falei, eu quero que dê tudo certo, independente de quem ganhou, né? Isso, exatamente. Isso é um pouco, essas pessoas que conseguem entender, que conseguem dizer isso, olha, eu quero que dê certo, na verdade, talvez sejam pessoas que já estejam até num nível de maturidade um pouquinho mais avançado, né? Que, na verdade, não importa a minha verdade. Isso é até uma atitude muito egóica, se a gente for pensar. Eu quero provar que eu estou certo, eu quero provar que eu tinha razão. Isso é bem uma questão de autoafirmação pessoal, né? Então, tomara que dê certo mesmo, porque daí eu vou estar com a verdade. É pura afirmação pessoal. Na verdade, assim, Elaine, nós temos uma tendência, isso que é importante nós irmos nos dando conta, de que nós temos uma tendência a projetar muito daquilo que nós esperamos, até como uma maternagem de cuidado, de proteção, nos nossos candidatos, né? Então, eu espero que o candidato faça tudo por mim, para que eu não tenha que fazer nada, né? Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, Elaine. E uma coisa que parece muito também é essa ansiedade, né? E agora, e agora, e agora? Talvez seja preciso dar um tempo para si mesmo e para que a outra pessoa demonstre que veio, né? Pois é, a gente tem que ter um tempo para esperar aí. Eu acredito até que, de certa forma, nós vivemos num momento de bastante instabilidade e que talvez essa segurança que você acabou de retratar aqui, que as pessoas sentem, e agora? O que é que vai ser? Meu Deus, o que vai acontecer? Na verdade, é uma expectativa porque nós estamos, de certa forma, pisando num terreno ainda incerto, né? Talvez por toda essa mudança no quadro político e também daquilo que representa. Quais são os valores que vão ser colocados no Brasil, que vão ser colocados? Porque o presidente, ele é um governador, mas ele também é uma referência em termos de valores, né? Então, que valores que vão ser... Que valores que vão assumir uma importância maior agora nesse governo? O que é que vai acontecer? Né? Então, existe, de fato, uma expectativa, sim, e uma certa instabilidade, que eu acredito que muitas pessoas, quando trazem esse tipo de comentário, percebem exatamente isso. Só para a gente fechar, é importante buscar principalmente o próprio equilíbrio, né, nessas horas. Exatamente isso, exatamente isso. Até porque a sociedade, a cultura, ela é feita de pessoas, que sou eu, que é você, que são todos aqui. Então, se eu tenho um equilíbrio interno, se eu consigo integrando aqui os meus aspectos sombrios, a sociedade com certeza vai ser melhor. Muito obrigada pela participação, viu?